Fala Fogão, conforme você sabe, nessa próxima sexta-feira às 9h30 da noite, Botafogo e Curitiba vão se enfrentar no estádio Couto Pereira. E a priori, essa partida já poderia contar com a presença do torcedor do Coxa. Afinal de contas, a Prefeitura de Curitiba liberou a presença do público no estádio. Mas o Coxa soltou uma nota oficial falando sobre o caso. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a polêmica que se criou em torno da lesão e retorno de Gatito Fernandes. Após publicação de Zé Folgareiro no seu Instagram comentando o caso do goleiro, Gatito decidiu responder para poder esclarecer alguns pontos dessa questão. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite. Logo mais, às 8h15 da noite, nessa terça-feira, a gente vai fazer mais uma live aqui no Fala Fogão, debatendo o campo e bola do Glorioso, já projetando essa próxima partida diante do Curitiba, e também falando de questões extracampo, como por exemplo, o regime especial de execução forçada, o RIF, que está no radar do Botafogo, cabe recurso, mas gera preocupação. Então fica o convite, 8h15 da noite nessa terça-feira, é só chegar aqui no Fala Fogão e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente, nosso primeiro destaque, justamente o caso do Gatito Fernandes, essa polêmica que se criou após uma publicação do Zé Folgareiro no seu Instagram. Ele comentou a situação do goleiro, questionou o fato do Botafogo estar há quase um ano sem goleiro titular, mesmo pagando muito caro por isso, obviamente se referindo aos salários de Gatito Fernandes e Diego Cavalieri. Em relação ao Gatito, o Zé Folgareiro questionou o fato dele ter forçado a ida para a seleção paraguaia, jogado com uma lesão e isso ter piorado o quadro, o que logicamente mantém Gatito Fernandes no estaleiro até hoje. A gente sabe que o edema ósseo é uma lesão complicada, ele jogou fazendo uma infiltração no joelho e isso prejudicou muito o cenário. Só que segundo o Gatito Fernandes, o que passaram para ele é que dentro de 14 dias ele estaria bem. Só que quando ele foi consultar o médico particular dele, mostrando os exames lá, o médico sinalizou para ele que na primeira lesão, o correto seria ele ter ficado com 2 meses usando muleta, para poder auxiliar e facilitar essa recuperação do edema ósseo. Não foi o que aconteceu, ele se apresentou à seleção paraguaia, segundo o próprio, sem forçar uma barra, fez a infiltração, e aqui o Gatito tem muita culpa no cartório, porque ninguém obriga um atleta a fazer a infiltração, ele faz a infiltração no joelho, vai para jogo, piora a lesão obviamente, e depois disso estaria quase um ano parado. O Zé Folgareiro na sua publicação do Instagram ainda comentou que tanto o Gatito quanto o Cavalieri não demonstram empenho para voltar a atuar. Só que o Gatito em relação a isso comentou o seguinte, ele disse que todo mundo no clube consegue perceber o empenho que ele tem, e nessa parte, eu vou ficar ao lado do Gatito, tá? Eu tenho minhas críticas aqui em relação ao fato dele ter feito a infiltração no joelho. Todo mundo sabe que quando você faz uma infiltração, você está camuflando a dor. E se você está com lesão, logicamente, isso vai piorar o quadro. E o Gatito Fernandes na seleção paraguaia, no começo de eliminatória para a Copa do Mundo, não havia a menor necessidade dele fazer a infiltração, tá? Se ele não tivesse feito, se ele tivesse ficado no banco de reservas, por conta desse problema no joelho, já que ele tinha uma dor, ele tinha um incômodo no joelho, nada disso teria acontecido. O Gatito teria ficado lá fazendo a sua recuperação, estaria jogando provavelmente e teria nos ajudado, inclusive, muito possivelmente, no Brasileiro de 2020 e agora nessa Série B. Então esse tempo que ele está afastado, o Botafogo, o departamento médico da seleção paraguaia podem ter culpa no cartório. Sim, podem ter culpa. Mas o goleiro também tem sua parcela de culpa e responsabilidade. Não precisava fazer a infiltração, mas decidiu fazer. Jogou, piorou o quadro e, obviamente, isso explica o porquê que o Gatito está até hoje sem atuar com a camisa do Botafogo. O Gatito Fernandes, na hora de responder o Zé Folgareiro, ainda comenta que um dia ele vai poder falar aquilo que ainda não se falou, deixando bem claro no ar que existem informações aí que não foram passadas para o público. E aí fica aquela questão, por que não falar agora? O departamento médico do Botafogo mudou por completo. Não são mais aqueles profissionais da época que o Gatito se apresentou à seleção paraguaia. Por que não falar agora? Por que ficar nesse mistério? Se tem informações que a torcida botafoguense ainda não sabe, por que não explicar? Explique a sua versão dos fatos.
Acho que isso é muito importante, você ser transparente e não simplesmente deixar algo no ar. Ó, vocês não sabem de tudo, mas um dia eu vou falar. Não pega bem, né? Se tem uma informação que pode ajudar a esclarecer todo esse cenário, que explique agora, não deixe para depois, porque sinceramente, depois, uma vez que o Gatito retornar aos gramados, voltar a atuar, aí já foi. Ninguém mais quer saber por que ficou tanto tempo afastado. Principalmente se voltar a atuar muito bem, né? Fez grandes partidas, o torcedor deixa pra lá. Vamos em frente, olha pro futuro, né? Com o Gatito no gol do Botafogo. Lembrando que o contrato do Gatito se encerra no final dessa temporada e ainda não tem uma conversa específica para saber se ele vai permanecer ou não. Dito isso, vamos em frente para o nosso segundo ponto aqui desse vídeo, que é justamente essa nota oficial do Curitiba falando a respeito de não ter torcida no estádio nessa partida diante do Botafogo. Na verdade, o Curitiba não deve ter torcida no estádio enquanto as outras agremiações não puderem usufruir do mesmo direito. O que é muito bacana da parte do Curitiba. A gente tem que reconhecer a grandeza do posicionamento. O Cruzeiro, por exemplo, jogou em Belo Horizonte com a presença do seu torcedor, mas a Prefeitura de Belo Horizonte, tendo visto o que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro e no jogo do Cruzeiro, o comportamento dos torcedores, decidiu brecar essa questão. Então, em Belo Horizonte, não pode mais ter a presença do público, pelo menos por hora. E o Cruzeiro, por conta disso, quer levar as suas partidas para o interior. Então o Cruzeiro, sinceramente, ele tá pouco se lixando se os outros vão poder jogar com torcida ou não. Essa questão da isonomia, da igualdade de condições para todos os competidores, o Cruzeiro chutou o balde e não tá nem aí para isso. Já o Curitiba demonstrou grandeza nesse posicionamento. Eu vou jogar com torcida quando os outros também puderem jogar com torcida. E esse é o posicionamento correto. Numa competição, todos os competidores têm que ter igualdade de condições para poder competir. Se você pode usar, mas o outro não pode, simplesmente você causa um desequilíbrio. O Cruzeiro não tá nem aí para isso, mas o Curitiba, através dessa nota oficial, realmente se posicionou da maneira correta no meu entendimento. O Botafogo, que enfrentou o Coxa no primeiro turno sem a presença do torcedor, vai poder enfrentar o Curitiba em igualdade de condições. Tá certo que se no meio do caminho todas as prefeituras de todas as cidades onde tem um time disputando a Série B falarem que pode ter a presença do torcedor, vai ter aquela situação. No primeiro turno você jogou sem torcida, no segundo turno você vai jogar com torcida. Mas pelo menos todos os clubes vão ter ali mais ou menos o mesmo número de partidas, podendo usufruir da presença do seu torcedor. E a gente sabe muito bem que a presença da torcida faz sim a diferença. O estádio fica com um clima diferente, você coloca mais pressão para cima do adversário. E vamos combinar? Coincidência ou não, o Cruzeiro, que tem muita dificuldade de vencer suas partidas dentro de casa, com a presença do seu torcedor, venceu por 1-0. Será que não fez a diferença? Será que os jogadores não se empenharam mais, justamente por ter o torcedor ali ao lado, cantando as músicas, incentivando, vaiando o adversário? O torcedor no estádio faz diferença. Nós, como botafoguenses, podemos afirmar isso. Já ajudamos o time várias e várias vezes, salvando inclusive o Botafogo em 2019. A nossa presença no estádio Newton Santos, naquela reta final, fez a diferença e ninguém vai me convencer do contrário. Então agora numa Série B, na busca pelo acesso, o Cruzeiro, que tá mal das pernas na competição, tá lá embaixo ainda, muito embora esteja 7 partidas sem perder, ele obviamente quer usufruir da presença do seu torcedor para poder sair de lá de baixo e brigar pelo acesso. O Cruzeiro tá pensando só nele, o Curitiba não, tá pensando naquilo que foi combinado, inclusive, Cruzeiro incluído, antes do começo da competição. No arbitral que foi realizado, foi combinado que só voltaria o público no estádio com todos podendo. E o Cruzeiro fez parte dessa decisão inicial. Mas no fim das contas, olhou para o próprio umbigo, o que naturalmente não é uma postura bacana. Eu, inclusive, antes havia dito que a minha crítica era direcionada ao STJD, que liberou a presença do público lá para o Cruzeiro. Mas, sinceramente, quando a gente pega um outro time, que pode também ter torcida, mas tem esse posicionamento, aí a gente tem que repensar. A crítica não pode ser única e exclusivamente para o STJD. O Cruzeiro também tem que pensar e também tem que ter essa responsabilidade. Se ele concordou, antes do começo da Série B, de que todos teriam torcida quando todo mundo pudesse ter, então que mantivesse esse posicionamento. Eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você acha dessa situação? A postura do Curitiba, a postura do Cruzeiro a respeito da presença do público. Um lidera a competição e diz que só vai voltar a ter torcida quando os outros puderem ter.
Já o outro tá lá embaixo, 14º colocado, se não me falha a memória, e tá querendo jogar com a presença da sua torcida a qualquer custo. Essa situação na tabela tem peso nessa postura do Cruzeiro? E em relação ao Gatito Fernandes, o que você achou do comunicado do atleta? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilha com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.